caríssimos paroquianos, o Evangelho de hoje, não o que lemos, que é do próprio de São Domingos, mas o da segunda-feira da 19ª semana do tempo comum, que é aquela em que nós estamos, descreve um dos milagres mais pitorescos de Cristo. Ele manda Pedro retirar 2 moedas de dentro de um peixe com a finalidade de pagar o imposto do templo. Um Deus que paga taxas. Sim, este é o mistério da encarnação. A cena tem a sua importância, pois a igreja não é um corpo que caminha flutuando sobre as nuvens. Ao contrário, é comunhão. Uma comunhão de fiéis que está profundamente enraizada na história, no seu próprio tempo, com todas as exigências com as quais este nos desafia todos os dias. Se Cristo pagou o imposto, a igreja também paga, e precisa saber relacionar-se com todos os poderes deste mundo. É aqui que reside o perigo, pois essas relações nunca são perfeitas. O mundo não é um aglomerado de puras figuras geométricas, e, portanto, a relação é e sempre será tensa. Muitas vezes a igreja acerta, mas em outras, as dificuldades do tempo acabam se impondo sobre o nosso desejo de santidade. Nos tempos de São Domingos, a igreja passava por uma grande crise. O envolvimento com os poderes seculares, com a nobreza da época, obscureceu o coração de muitos. Neles desapareceu a simplicidade evangélica. Havia uma grande massa de clérigos ocupados com as vaidades temporais e não tinham zelo pelas almas, não pregavam, não faziam homilias, não instruíam o povo. Não seria exagerado dizer que havia muita corrupção entre aqueles que deviam ser os ministros de Deus. Nessas circunstâncias, todos padecemos uma grande tentação. A tentação de olhar apenas para a parte humana da igreja e querermos, deste modo, nos separar, numa pretensão puritana de viver a nossa versão do Evangelho. Foi neste erro que milhares de almas, talvez bem intencionadas, mas nem por isso menos equivocadas, chegaram, infelizmente, a cair. Tratavam-se de grupos sectários daquele tempo, comunidades que queriam viver a radicalidade da fé, mas destacados do corpo da igreja. Eram os cátaros, que em grego significa puros, e os albingenses, da cidade de Albi, na França. A situação era realmente muito contraditória. De um lado, os hereges de fora, querendo construir a sua igreja. Do outro, os medíocres de dentro, que viviam uma heresia prática e que destruíam a igreja com a sua corrupção. O que fazer numa situação tão dramática? Como se posicionar de acordo com o Espírito de Cristo? São Domingos foi um luzeiro que soube enxergar a igreja com um olhar sobrenatural. De um lado, ela não era adequadamente representada por aquela hierarquia corrupta e relapsa. De outro, ela não estava definitivamente entre aqueles sectários que professavam uma crença herética, ainda que com intenção de serem santos e puros. Aonde estava a igreja? A igreja estava onde ela sempre esteve, no Santo Evangelho. São Domingos, vir evangélicos, homem evangélico, soube, em palavras do dominicano cardeal Lercaro, tocar a alma da igreja. Ele voltou à pureza da pregação, voltou à palavra. Com uma espiritualidade em que a contemplação e o estudo se fundem e se derramam na abundância da pregação,
ele soube devolver aos homens a centralidade de Cristo, tanto pela pobreza evangélica, quanto pela pureza do pregar. Pela devoção ao Santo Rosário, São Domingos ensinou novamente a igreja a contemplar Cristo pelo olhar de Maria, e deste modo trouxe o mistério da encarnação novamente à centralidade de cada Ave Maria, palavra que justamente iniciou a obra de restauração do Novo Testamento pela saudação angélica. Hoje vivemos em tempos de desorientação e crise, tempos em que muitos não sabem para onde olhar, tempos de dissidência, tempos de criticismo, tempos de dúvida e de claudicação. Talvez seja o momento de nos inspirarmos mais no exemplo de nosso santo padroeiro, a fim de recuperarmos este sentire cum ecclesia, sentir com a igreja, que nem sempre significa aquilo que é mais evidente aos olhos da carne. Nossa diocese, por incrível que pareça, tem uma forte ligação com São Domingos. De um lado, pela presença do único mosteiro dominicano do Brasil, aqui presente na cidade de São Roque. De outro, também pela nossa paróquia, que é uma das poucas dedicadas a ele, visto que no Brasil não é grande a sua devoção. Hoje, diante do nosso bispo, queria confirmar a nossa vocação de sermos uma paróquia centrada na palavra, na sua meditação e na sua difusão. Seja este o nosso objetivo, o legado que levamos a cabo pela intercessão de São Domingos. Termino com umas palavras recentemente dirigidas pelo Papa Francisco à Ordem dos Pregadores pelos 800 anos da morte de São Domingos. Em nosso tempo, caracterizado por grandes mudanças e novos desafios à missão evangelizadora da Igreja, São Domingos pode, portanto, servir de inspiração a todos os batizados, que são chamados, como discípulos missionários, a alcançar cada periferia do nosso mundo com a luz do Evangelho e o amor misericordioso de Cristo. Dom João, o senhor é um filho de São Francisco, contemporâneo de São Domingos, e que também tocou a alma da igreja pela via da bondade e da pobreza. Somos muito gratos pela sua presença conosco nesta noite. O amor de São Francisco pelo bem e de São Domingos pela verdade nos façam sempre redescobrir que se a verdade sem o bem é cruel, o bem sem a verdade é injusto, mas que ambos, unidos, são a expressão perfeita da caridade de Cristo. Seja sempre bem-vindo entre nós. Uma salva de palmas ao nosso bispo.